Deus poderoso, Pai de amor, muito obrigado. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas trazidos pela Tua igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel em nos sustentar. E, Pai, a gente quer Te pedir que o Senhor nos dê sabedoria na administração desses recursos. Em especial, Deus, a nossa diaconia. Que a gente consiga ter o coração aberto, o entendimento claro das necessidades da igreja e aqui no nosso meio, Pai. Que não haja ninguém passando por qualquer dificuldade que a gente não possa socorrer. Deus, que o Senhor abençoe todos aqueles que puderam hoje contribuir. Profissionais liberais, empresários, Deus, aqueles que têm trabalhado por suas diárias, que o Senhor possa continuar guardando, sustentando. E aqueles, Deus, que ainda estão carecendo de uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir, confirmando no coração que o Senhor é o Deus que nos sustenta. A Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Também queremos Te pedir antecipadamente pela palavra que será ministrada nesse instante, que o Senhor possa usar o pregador dessa manhã para falar aos nossos corações e que a gente possa entender de forma clara aquilo que o Senhor quer para nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Irmãos, normalmente recebemos novos membros no primeiro domingo do mês, mas como no domingo passado a gente teve uma assembleia, esse mês especificamente a gente vai receber alguns irmãos aqui no segundo domingo e teremos a ceia do Senhor hoje também. Eu queria convidar aqui à frente os irmãos Marina Belmont, com o Samuel, o Pablo Magiota, a Paula, o Luca. Pode vir também, viu, Renan? O Renato Maia, professando a sua fé, queria que ficassem aqui desse lado, a Esther Colasso, o Mateus e a Daiane Barbosa, estão trazendo também suas filhinhas Laura e Luísa. São esses os irmãos que serão recebidos hoje. E para esses que estarão desse lado aqui, esses irmãos já professaram a sua fé em Cristo. E eu tenho algumas perguntas que são extremamente importantes para que vocês respondam. Se quiserem confirmar mais uma vez, fiquem à vontade. A primeira tem a ver com a palavra de Deus, a Escritura. Vocês creem que a Bíblia, um livro tratado hoje em dia como antiquado, velho, sem nada para oferecer para a modernidade? Nós pensamos precisamente o contrário. Nós cremos que a Bíblia é a mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos dá vida. E através da fé que Ele mesmo coloca no nosso coração e através da graça dEle somente, a partir do arrependimento dos nossos pecados, esse é o único caminho para a salvação. Vocês creem nisso? Sim? E vocês aí todos devem responder isso. Vocês estão se colocando submissos à liderança dessa igreja. E vocês fazem isso enquanto essa liderança for fiel às Escrituras Sagradas, sim? Então, diante do Senhor e de acordo com a autoridade que me foi concebida por Deus, eu gostaria então de proceder com o batismo dos irmãos aqui. Eu preciso que alguém me ajude. Está aqui já. Querido irmão Mateus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querida irmã em Cristo, Daiane, eu te batizo, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esté já foi batizada quando criança e hoje, através da doutrina da aliança e da confirmação das promessas de Deus, está aqui professando a sua fé em Cristo.
Eu queria que Esté trocasse com o Samuel, pudesse vir para o lado de cá, vocês pudessem vir para o lado de cá, porque agora nós passamos a receber como membros da nossa igreja as crianças do pacto, os filhos da aliança. Portanto, os filhinhos de vocês certamente não estão ainda prontos para professar a sua fé em Cristo. Mas nós cremos que eles fazem parte do pacto de Deus e da aliança do Senhor, porque a aliança de Deus, ela é com os pais e com os filhos, ela é com a família. Portanto, diante do Senhor, quando o apóstolo Pedro prega aquele sermão extraordinário no dia de Pentecostes, e é perguntado o que faremos, irmãos? E o apóstolo Pedro então responde dizendo: creiam no Senhor Jesus e sejam batizados em nome dele, arrependam-se dos seus pecados. E essa promessa é para vocês, para os filhos de vocês e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, com base nessa promessa que os nossos filhos fazem parte dessa aliança bendita, que nós nos comprometemos em inculcar nos nossos filhos a lei de Deus, quer assentado, quer no caminho, quer deitado, em todos os momentos da nossa vida, nós devemos ensinar a eles os caminhos do Senhor. Mas como estamos recebendo filhos do pacto, a igreja tem a prerrogativa de orar por vocês e de ajudar vocês nessa caminhada. Então eu queria perguntar à Igreja Esperança nessa manhã se estão prontos para receber essas famílias em oração, ajudando-os em tudo que for necessário para a criação dos seus filhos. Sim? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deixa eu começar ali. Daiane. Laura. Laura, filha da aliança do Senhor, minha queridinha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Luísa, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Samuel, filho da aliança do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus amado, nós te pedimos que o Senhor receba diante do Senhor a obra das nossas mãos. O conselho dessa igreja é incapaz e é indigno, mas o Senhor é gracioso e nós te pedimos que o Senhor confirme a obra desses irmãos e que esses que estão agora sendo recebidos façam parte da família e que o Senhor receba na vida deles e na vida dessa igreja toda a honra, toda a glória e toda a exaltação, pois te oramos no nome de Jesus. Amém. Pido aos irmãos que abram a palavra de Deus em Lucas capítulo 11, dando continuidade à nossa série nas parábolas do Senhor Jesus, no livro de Lucas, e a gente chega a essa aqui no capítulo 11. A parábola está aí entre os versículos 5 e 8, mas para entender todo o contexto, eu queria que a gente lesse do versículo 1 até o versículo 13. Então, Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 13, essa é a palavra do Senhor. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar,
como também João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos, a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada. Eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para te dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe, ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queria convidar as crianças que pudessem vir até aqui à frente. Gente, esse texto que eu acabei de ler para a igreja e vocês ouviram, ele ensina uma coisa, mas eu preciso ensinar para vocês que uma parábola, quando Jesus conta uma parábola na Escritura, ela normalmente está falando sobre um ensinamento espiritual. Ele não está ensinando para vocês insistirem tudo com os pais de vocês até que eles deem tudo que vocês quiserem. Não é isso que o texto está ensinando. Mas está dizendo que vocês podem fazer isso ao Pai Celeste. Está dizendo que vocês podem fazer isso, se houver uma necessidade verdadeira, ao Papai do Céu, a Deus, aquele que mandou para nós todas as coisas, principalmente mandou para a gente o seu Filho Jesus. Vocês são crianças ainda, mas desde cedo vocês devem aprender que o melhor caminho para conseguir tudo de bom para a gente não é fazer birra, mas é orar, é colocar diante do Senhor em oração. Acabam de me perguntar aqui o que é birra. Como é que eu explico isso na linguagem de hoje? Não é... Alguém pode me dizer uma palavra? Pirraça. Você conhece pirraça? Conhece não? Malcriação. Não é fazer malcriação. Obrigado. É vocês entenderem que tem um caminho muito melhor, que é vocês irem lá para o quarto de vocês e vocês falarem com Deus. E se vocês ainda não sabem orar, vocês estão em boa companhia. Nesse texto a gente vai aprender que um dos discípulos de Jesus perguntou isso para ele: Senhor, ensina a gente a orar. E uma das coisas que a gente faz aqui é isso, é ensinar vocês a orar. E eu queria que a gente pudesse fazer isso agora. É por isso que vocês repetem depois de mim quando eu orar, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom e porque o Senhor permite que a gente fale contigo, te peça o que a gente precisar. Diga ao Senhor quando a gente estiver machucado, quando a gente estiver dolorido.
quando a gente precisar de ajuda. Ensina a gente a orar. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Podem sentar lá, viu? Irmãos, uma das maiores causas de conflitos entre pessoas é a comunicação, ou a falta dela. Comunicação é complicado, porque às vezes a gente pensa que está comunicando alguma coisa e a pessoa que está do outro lado está entendendo outra completamente diferente. Às vezes a gente se esquece e acha que comunicou, entretanto, a falta e a falha nesse aspecto que pode parecer tão simples causa problemas, seja em igreja, seja em casamentos. Casamento é engraçado, porque normalmente, via de regra, as mulheres querem que nós, homens, saibamos, antes de que delas pedirem alguma coisa, exatamente aquilo que elas querem. E é interessante que, num certo sentido, Deus, Ele sabe de todas as coisas, antes mesmo de nós pedirmos. E a palavra de Deus diz isso. Quando Ele ensina pela primeira vez essa oração, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Ele diz, olha, não precisam ficar repetindo, porque Deus já sabe aquilo que vocês precisam. Entretanto, a despeito dele saber antecipadamente, ele insiste que nós devemos insistir. Ele insiste que nós devemos pedir, que nós devemos orar e buscar aquilo que ele mesmo já sabe. E muita gente não entende o porquê. Alguém já escreveu um livro, um dos puritanos escreveu um livro, se Deus já sabe, por que orar? E oração, queridos, é então o assunto que está por trás dessa parábola aqui. Deus completamente diferente dos seres humanos. Muito embora Ele não precise de informação, Ele requer que eu e vocês cheguemos diante dEle completamente desnudos, carentes, demonstrando clara e categoricamente a nossa necessidade. Essa necessidade de uma ação antes de se pedir alguma coisa é algo que todos nós pecadores precisamos entender. É verdade, os homens poderiam ser mais ativos, as mulheres poderiam simplesmente pedir, mas, queridos, com Deus não é assim. Ele diz precisamente que nós precisamos nos colocar quase que como mendigos, quase que como pedintes diante dele. Oração talvez seja um dos assuntos mais difíceis para o crente. O crente, ele pode ser compreendedor de teologia, ele pode entender algumas coisas sobre música, sobre louvor, sobre adoração. Ele pode até querer ouvir uma pregação ou ouvir músicas interessantes e bonitas. Entretanto, é uma média muito pequena de crentes que se dedica em tempo, em qualidade, em esforço para estar diante de Deus em oração. E é impressionante como a gente perde com isso. Nas cartas que o Senhor Jesus manda por João às igrejas de Apocalipse, ele insiste que ele deseja estar conosco, que ele deseja abrir as portas para que nós ceiemos com ele, que ele deseja ter comunhão com o seu povo e com a sua igreja. E essa comunhão, queridos, se dá precisamente por essa porta que se abre diante de nós. É fantástico estarmos no tempo da graça, no Novo Testamento. Os irmãos da Antiga Aliança não tinham o privilégio que nós temos. Os irmãos da Antiga Aliança só poderiam enviar uma vez por ano as suas orações diante de Deus, ou corandeu, além do véu. Eles até faziam as suas orações. Deus era, como sempre foi, poderoso para ouvir todas as coisas. Mas havia um ritual para que essas orações chegassem diante de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote matava diversos animais
e naquela matança de animais, 2 especificamente tinham os seus sangues colocados num balde ou num pedaço de pote. E o sumo sacerdote então entrava além do véu, dentro do Santo dos Santos, e derramava aquele sangue na capa do propiciatório. E era aquele momento então que, por conta do sangue daqueles animais que estavam sendo ali propiciados ou propiciando o pecado do povo, que uma fumaça subia e Deus então recebia como aroma suave as orações do seu povo. Era complicado o culto no Antigo Testamento. Mas agora a Bíblia nos diz que depois do véu, depois da morte de Cristo, o véu se rasgou. E eu e vocês temos o privilégio, como sacerdócio real, como sacerdotes que somos diante de Deus, de simplesmente, onde quer que estejamos, nós podemos adentrar além do véu e estar na presença do Deus Todo-Poderoso, daquele que nenhum homem é capaz de olhar, daquele que a sua presença nos faz temer e tremer. Entretanto, quando somos salvos por Ele, chamados para a sua mesa, Ele agora nos chama de filhos e Ele recebe diariamente, ou tantas vezes quanto quisermos ou precisarmos, as nossas orações e a nossa intimidade com Ele. E o que me faz perguntar a nós mesmos como crentes é por que nós não fazemos mais uso dessa graça, desse meio de graça, desse privilégio que é estar na presença de Deus. E é impressionante, queridos, como os afazeres desse mundo, como as fascinações, como as facilidades, como os entretenimentos, nos tiram um tempo precioso de estarmos na presença do nosso Senhor. Essa parábola, ela apresenta um pequeno problema se a gente não entender o que é uma parábola. Por isso que eu tentei dizer aqui para as crianças. Porque aparentemente nessa parábola o papel de Deus é trazido na perspectiva de um amigo sonolento e que não está tão interessado em ajudar e vai apenas ajudar porque há insistência, porque há uma batida insistente até que ele abra a porta. Entretanto, as parábolas, elas não são literais. Elas precisam ensinar para nós o seu conteúdo espiritual. E quando nós entendermos isso, nós certamente vamos entender que o Deus Todo-Poderoso deseja que nós insistamos, para que nós saibamos que a nossa carência é dele. Ele disse aos seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. E a oração nos instrui, nos ensina essa verdade. A gente não sabe exatamente qual foi o discípulo que pediu a Jesus: ensina-nos a orar. Queridos, mas a gente pode ser grato a Ele por esse pedido. Porque estamos nós aqui, alguns com muitos anos de igreja, alguns com menos, que foram recebidos nos últimos dias. Mas eu creio que essa é uma dificuldade de todos nós. Não necessariamente o saber as palavras, não necessariamente o ter a articulação necessária no nosso vocabulário para que a gente possa dizer, sair algum som da nossa boca ou até na nossa mente. Mas nós precisamos aprender a orar como convém. Nós precisamos aprender a orar sem a burocracia que muitas vezes é encontrada nas nossas orações. Imagine se nós chegássemos diante de um pai e começássemos simplesmente a dizer: ó Pai querido e amado, o Senhor pode, por gentileza, comprar para mim esse iogurte? Imagine se nós tivéssemos esse tipo de burocracia para falar com as autoridades ou com as pessoas que nos circundam, com as pessoas que podem nos dar alguma coisa. E muito embora, queridos, orações públicas são diferentes de orações particulares. Muitas vezes nós levamos aquilo que é público para o particular porque nós não sabemos orar. Porque nós não entendemos que ali de fato, ainda que invisível, temos um Deus real. Temos alguém que nos escuta, que nos entende. Temos alguém que se compadece das nossas fraquezas, que conhece as nossas dores, que se esvaziou para que, como um de nós, Ele pudesse sofrer
muito mais do que todos nós juntos, simplesmente porque Ele resolveu, a partir do rasgar do véu, se colocar disponível para que gente como eu e como vocês pudéssemos ter acesso direto à sua presença santa e poderosa. Ensina-nos a orar. Que essa oração ou que esse pedido seja o nosso nessa manhã. Que nós aprendamos, queridos, que a nossa arrogância, a nossa timidez, é muitas vezes aquilo que nos impede de bater na única porta que promete que, se nós batermos, ela será aberta. Que se nós pedirmos, isso nos será dado. Evidentemente, com os ensinamentos bíblicos ao redor desse tema. Aqui Jesus começa repetindo essa oração modelo, que já foi dita em Mateus capítulo 6, um dos textos mais conhecidos e mais comentados da Bíblia. Eu já disse a vocês que bibliotecas inteiras têm 4 ou 5, lá na Bob Jones é assim, 4 ou 5 prateleiras inteiras, corredores inteiros, só com comentários diferentes sobre a oração do Pai Nosso. Entretanto, a despeito de tantos comentários, de tanta fala, de nós termos ouvido tantas vezes sobre oração, por que ainda somos tão tímidos em oração? Por que a oração ainda não passou a ser o momento mais precioso do nosso dia? Nós temos intimidade com tanta gente, com cônjuges, com filhos, com amigos, com pessoas, às vezes até com pessoas que nós nem deveríamos ter, mas nós não temos intimidade com o nosso Salvador. Até conhecemos Ele, até sabemos que Ele nos salvou, até somos gratos e temos as palavras necessárias para agradecer e dizer algumas coisas, queridos, mas nós não nos derramamos na Sua presença. Preferimos outras coisas, preferimos o nosso tempo em outros entretenimentos. Por isso Jesus lhes disse, e a partir daqui, esse é um dos muitos textos em que ele fala sobre oração. Aliás, deixa eu lhe dizer isso, não existe outro assunto na Bíblia que Jesus ensine mais do que sobre oração. Por que será? E por que será que eu e vocês não entendemos isso ao lermos textos como esse nas Escrituras? Essa insistência e clareza com a qual Jesus fala sobre o tema. Ele explica, ele ensina, ele modela tanto no ensino como na prática. Veja, Jesus não simplesmente ensinou uma oração, mas tantas vezes nas Escrituras, nós vemos Jesus de madrugada saindo para o monte para ficar sozinho, para que ele pudesse ter intimidade com Deus. Aliás, era isso que ele estava fazendo no início desse texto. Olha aí o versículo 1. Jesus estava orando em um certo lugar. Isso era uma constante. Às vezes a gente passa por cima de textos como esse. Antes de começar a pregar durante o dia, Jesus parava e ele orava, e a gente pensa, mas por quê? Jesus não é Deus. Jesus não faz parte da Trindade Santíssima, Ele não conhece todas as coisas, Ele não já tem intimidade com o Pai, uma intimidade inquebrantável. Mas como ser humano, Ele sentia a necessidade da presença do Pai. Nos dias mais cheios, nos dias mais complicados, nos dias em que Jesus mais se desgastou, foram precisamente os dias em que Ele mais se desgastou em oração. Foram precisamente os dias em que ele entendia, e foi no meio de oração que ele disse isso: a carne é fraca. Tem muita gente que usa esse versículo para justificar pecados. Queridos, nada mais longe da verdade. Esse versículo, esse texto foi dito pela boca do próprio Salvador, que nunca pecou. Nunca pecou. Entretanto, no meio de uma oração fervorosa, enquanto ele suava gotículas de sangue por conta da pressão e por conta da opressão que ele estava sentindo, porque estava indo para o Calvário, pedindo a Deus: passa de mim esse cálice. Ele disse: a carne é fraca, e é porque a carne é fraca que eu preciso ter comunhão
contigo. É porque a carne é fraca, é porque nós somos fracos. E diferentemente de Cristo, pecadores. Que nós precisamos, queridos, urgentemente de talvez nos lembrar de hinos antigos. Estava vindo hoje de manhã, lembrando de um hino antigo que diz: falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Por quê? Isso é porque não trazemos tudo a Deus em oração. Queridos, às vezes a gente não sabe porque a gente está cheio de perrengue na nossa vida. Às vezes a gente não sabe porque no meio da tribulação, no meio das dificuldades, nós não temos paz. Às vezes a gente não sequer desconfia porque nós não sabemos agir em determinados momentos da nossa existência. Ou talvez porque somos tão rápidos em cair em tentação e em pecado. E a resposta é simples, queridos. É porque nós não temos intimidade com Cristo. Porque se nós desenvolvermos intimidade com Cristo, as promessas aqui desse texto serão todas elas trazidas para nós. Nessa parábola, Jesus explica como as coisas muitas vezes funcionam entre os homens. A insistência faz com que até quem não queira ajudar, ajude. Mas mais na frente, Jesus aplica dizendo, a partir do versículo 13 aqui, se é assim entre os homens, imagine com Deus Pai. E não é assim muitas vezes. Tem uma outra parábola que uma viúva vai lá diante de um juiz e insiste, até que ele julga a sua causa, ele não aguenta mais. Se nós não tivermos cuidado, os nossos filhos vão jogar conosco com essa tática. Eles vão pedir, até coisas que eles não deveriam ter. E aí a gente termina cedendo, porque a gente está cansado de tanto pedido. O ponto aqui não é ensinar que isso está certo, mas é colocar Deus no seu lugar de quem é aquele que requer que nós tragamos para Ele todas as nossas mazelas e angústias. Em outras palavras, queridos, homens podem se irritar com a insistência dos outros. E quem insiste pode achar humilhante demais ter que pedir ou ter que implorar por alguma dádiva. Mas esse é o relacionamento entre os homens. Mas quando a necessidade é maior do que a vergonha, a aparente humilhação dá lugar à mendicância. Por que um mendigo ele não tem vergonha de pedir? Porque ele precisa, senão ele vai morrer de fome. Eu estou falando de mendigo de verdade, e não dos fakes que tem por aí. Tem gente passando fome. E quando a pessoa passa fome, não tem vergonha, ele bate, ele pede, ele diz, eu preciso de um pedaço de pão. O grande problema é que nós somos tão orgulhosos de que nós não entendemos que nós somos famintos espiritualmente. Nós somos incapazes de fazer as coisas certas. É óbvio, queridos, que o ensino de Jesus aqui não está nos ensinando a ser oportunos entre nós, mas Ele certamente está aplicando que podemos ser com Deus. Não trate Deus como um homem. Ele quer abençoar os que pedem. E é por isso que a gente deve focar aqui em 2 pontos nessa parábola como aplicações. Em primeiro lugar, a insistência é um mandamento divino. Tem gente que acha que está importunando demais a Deus se pedir demais por alguma coisa. Mas quantas histórias a gente tem de pessoas que passaram a vida inteira, pedindo pela conversão de um ente querido, e nunca cansaram, até que no final da vida, Deus vem e responde aquela oração. Será que não valeu a pena insistir a vida inteira? Para que, veja se não é a última frase do texto, Ele não nega o Espírito Santo aos que lhe pedem. Ou como em Tiago ele ensina que Ele não nega a sabedoria aos que lhe pedem. Pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Mas muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal, para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Mas a insistência é divina, está aqui no versículo 9.
Versículo 9 diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Queridos, por que, tendo essas promessas diante de Deus, nós continuamos tão tímidos? Vejam a ênfase bíblica aqui, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. 1 Tessalonicenses 5,17, todo mundo sabe isso decorado. Orai sem cessar. É um mandamento divino. E quando nós quebramos mandamentos divinos, nós estamos em pecado, queridos. Eu estou em pecado. Porque eu não oro como convém. E se esse for o diagnóstico da sua própria alma e da sua própria vida, queridos, a gente precisa mudar. A gente precisa entender que ouvir sobre oração e orar são duas coisas completamente diferentes. Orar burocraticamente e orar fervorosamente são duas coisas completamente diferentes. Isso. E às vezes para a gente não tem hora. A gente começa a conversar e a conversa vai, vem um queijinho ali, vem um refrigerante ali, e de repente a gente está conversando, quando a gente olha para o relógio, caramba, 2h da manhã. Está tarde, mas está tão bom, está tão gostoso. Vamos conversar mais. E a gente continua conversando. Quando a gente era mais novo, varava até a madrugada fazendo isso, né? Agora o corpo não aguenta mais. Mas se aguentasse, a gente fazia. Mas aí a gente diz, não, hoje eu vou orar. E a gente vai para o nosso quarto e a gente começa a orar. E aí dá 5 minutos, talvez, se você for um grande orador. E acabou o assunto. E você não sabe mais o que dizer. Você já cansou. Você se torna sonolento. Por que será? Talvez porque aquilo que a gente diz nos nossos cânticos, aquilo que a gente diz com a nossa boca, com a nossa profissão de fé, não seja realidade na nossa vida. Nós não temos Cristo. Aliás, essa música que eu cantei, não, porque senão vocês saíam correndo, que eu citei aqui, ela começa dizendo: quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo. Será que Ele é nosso amigo? Será que com Ele, que está presente nas nossas casas, nós desejamos passar tempo, investir tempo de qualidade, em oração, em diálogo, em conversa, na leitura da sua palavra, em dizer diante dele, abrindo as nossas mazelas e os nossos corações, o que é que nós estamos sentindo? Queridos, eu queria trazer para vocês aqui uma aplicação muito direta desse texto. Talvez nós não estejamos lá ainda. Eu sei que eu não estou. Mas talvez seja a realidade de alguns, ou talvez até da maioria aqui. Vamos nos lembrar que isso aqui não se trata de uma sugestão divina. Isso aqui não se trata de uma ideia para você viver melhor. Isso aqui é um mandamento divino. Orai, perseverai, buscai, batei. Queridos, há aqui imperativos. E enquanto nós ainda não estamos com o nosso coração completamente derramado diante deles, façamos porque Ele mandou. Obedeçamos porque Ele disse para que nós fizéssemos isso. É óbvio que não é aí que nós queremos parar. É óbvio que nós não queremos obediência simplesmente por mera obediência. Mas se for necessário, comece aí. Comece separando tempo, dizendo: Senhor, eu não quero. Diga até isso a Ele: Senhor, eu não quero. Eu achava que eu não tinha esse tempo. Eu achava que seria melhor se eu estivesse fazendo outra coisa. Seja honesto com Deus. Eu preferia estar no meu celular, Senhor Deus, vendo aqueles videozinhos que se repetem. Era isso que eu preferia estar fazendo. Eu preferia estar sabendo da vida alheia. Eu preferia estar ouvindo acerca dessas coisas do mundo. Eu preferia, Senhor Deus.
está vendo pornografia. Eu preferia estar fazendo aquilo que o meu coração deseja, eu não queria estar aqui orando. Mas o Senhor mandou, e eu vou começar a fazer. Experimente. Experimente ser ousado, aberto diante de Deus, abrindo o seu coração, dizendo a Ele a verdade, aquilo que Ele já sabe. É óbvio, queridos, que Jesus responde de acordo com a sua vontade. O Pai Nosso está aí para nos ensinar isso. Mas Ele não enfatiza isso aqui. Ele quer que a gente peça, que a gente experimente esse meio de graça. As crianças precisam ser ensinadas pelo exemplo dos pais. Queridos, às vezes a gente quer que os nossos filhos aprendam verdades bíblicas. E a gente manda para a igreja, manda para a escola dominical. Mas quando a chamar foi trazida, lá em Deuteronômio capítulo 6, todos os pais se lembram do mandamento divino dizendo: inculca no teu filho a lei do Senhor, ensina, fala sentado no caminho, deitado, etc, etc, etc. Mas pularam os 2 versículos anteriores. E os 2 versículos anteriores, antes de dizer ensina, inculca ao teu filho, o texto diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Nós não vamos conseguir passar para a próxima geração aquilo que nós não temos. É por isso, queridos, que nós precisamos entender que nós estamos sendo tolos quando nós estamos trocando tanta coisa inútil pelo nosso tempo em oração e em devoção ao Senhor. A gente fica com dor, com sono. Segundo lugar, primeiro, a insistência é um mandamento divino. Mas em segundo lugar, Deus promete ouvir e responder às nossas orações insistentes. Se, em primeiro lugar, a gente aprende a fazer por obrigação, a gente de vez em quando já teve essa conversa lá em casa. A gente queria que vocês fizessem as coisas por amor, sem que a gente sequer precisasse pedir. Que a obediência fosse algo assim tão natural, tão feliz. Mas às vezes não acontece assim. Quando não acontece assim, obedeça do mesmo jeito. Por quê? Porque depois da insistência, depois do tempo, depois de entender que aquilo faz parte do seu próprio bem-estar, você não vai simplesmente se acostumar, mas você vai começar a querer aprender e fazer aquilo ali. Ele quer que a gente coloque a nossa vida diante dele. Ele ouve. Veja aí o versículo 10. Se no versículo 9 ele diz: peçam, ele será dado. Ele enfatiza isso no versículo 10. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. E aí a gente se pergunta muitas vezes: por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Por que eu ainda estou tão cheio de insatisfação? Por que eu ainda estou cheio de ira? Por que eu ainda estou cheio de amargura? Por que eu ainda estou cheio de mim mesmo? Por que eu não consigo resolver os meus próprios... Queridos, porque você está buscando no lugar errado. Porque você está batendo na porta errada, está pedindo à pessoa errada. Esses versos aqui foram trazidos diante do Senhor, coram deu. João capítulo 14, versículos 13 e 14 diz assim: e tudo o que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A pergunta que nós temos é: por que nós não acreditamos nisso? É verdade, queridos, que muitos irmãos de uma teologia diferente vilipendiam textos como esse. Eles usam textos como esse para colocar palavras na boca de Deus que Deus nunca disse.
Mas eu acho que existe um outro lado da moeda também. Eu acho que talvez com medo de sermos confundidos com pentecostais ou o que quer que seja, nós temos medo de orar. Nós temos medo de pedir. Nós temos medo sequer de acreditar que isso aqui é promessa divina. Bata! E Ele vai abrir. Peça! E Ele vai dar. Busque! E você vai achar. Aqui, queridos, não há corrente teológica envolvida. Aqui há promessas divinas. Aqui há aquilo que eu e vocês muitas vezes tentamos burocratizar. Às vezes a gente tem tanto medo de orar, queridos, me perdoem se eu já fiz isso com vocês, que a gente ora sem fé. E a gente tenta colocar isso na conta da nossa teologia. Fulana está doente. Aí a gente vai orar pela doença da fulana. Ah, Senhor, abençoa fulana, cura ela, o Senhor pode fazer isso. Mas a gente sempre tem que, como uma ladainha, repetir aquilo. Ah, mas se o Senhor não quiser, a gente vai se submeter à tua vontade. Queridos, Ele já sabe disso. Nós já sabemos disso. A gente precisa entender que Deus quer ouvir o nosso desejo, a nossa vontade. Ele quer que nós digamos a Ele qual é a intenção, o intento do nosso coração. E essa timidez muitas vezes nos torna tão burocráticos, robôs espirituais. Uma das coisas que tivemos reunidos em conselho ontem e hoje, quer dizer, anteontem e ontem. E uma das coisas, queridos, que eu mais me emocionei ali foi ver a insistência de alguns irmãos de dizer: nós precisamos nos derramar diante de Deus em oração. Nós precisamos orar mais, buscar mais a sua presença. Por que será que a igreja não ora? Talvez não seja porque nós não estamos fazendo isso. E, queridos, aquilo que fazemos em particular precisa ser compreendido como algo que não deve ser colocado. Mateus capítulo 6 diz isso. Mas nós precisamos entender como igreja e como corpo, que se por acaso Ele está abençoando, é única e exclusivamente como resposta a orações. Mas nós precisamos ser mais enfáticos, insistentes, voluntariosos. Nós precisamos entender, queridos, que o não orar é precisamente onde reside toda a arrogância do ser humano, de achar que consegue viver e passar mais um dia sem que Deus seja o centro de todas as coisas. Na conclusão desse texto, versículos 11 a 13, a gente tem essas questões que mostram que Deus é incomparável. Ele diz: olha, eu digo a vocês que quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra a um filho que lhe pede um peixe? A gente tem filhos, a gente insiste, a gente quando o filho pede alguma coisa, se for comida, a gente não vai negar, a gente não vai dar algo mal. Ou daria um escorpião a um filho que lhe pede um ovo. Isso aqui não foi escrito hoje porque o ovo está caro demais, então está difícil da gente dar ovo todo dia para os nossos filhos. Mas o ponto aqui, queridos, é que a gente não vai dar uma coisa que machuca, que maltrata. A gente vai dar aquilo que eles precisam. Mas a conclusão era essa, versículo 13, ora, se vocês que são maus, e aqui isso é cheio de teologia, tá, gente? Isso aqui parte do princípio daquilo que nós somos. A nossa antropologia, muitas vezes mudada, púlpitos aí afora, é que vocês são lindos, vocês são maravilhosos, vocês são a menina dos olhos, vocês são tudo que Deus precisa de vocês. Aqui Jesus diz: vocês são maus. E mesmo maus, vocês conseguem fazer boas obras, dar boas dádivas, mesmo sendo maus. Eu vou repetir aqui o versículo. Versículo 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, aí vem a comparação. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. Queridos, não há aqui nenhuma contradição com a soberania de Deus.
Não há aqui nenhuma contradição com a base daquilo que nós acreditamos, ou com Tiago, que nos instruiu a não decretarmos nada. Tem gente hoje que não ora, decreta. Eu decreto que você vai ser curado, é diferente de orar. Eu decreto isso, veja, quem decreta é Deus, nós apenas obedecemos os seus decretos. Mas a gente submete sempre a nossa oração à vontade dele. O próprio Jesus disse no Getsemane: seja feita a tua vontade. No momento em que Jesus sabia qual era a vontade de Deus. Mais uma vez, a gente não precisa banalizar isso aqui não, queridos. Jesus sabia precisamente que ele precisava tomar aquele cálice. Jesus sabia precisamente que aquela dor, aquela angústia, aquele fel que ele precisava beber, aquela ira do Todo-Poderoso contra ele, todo o universo conspirando contra uma pessoa somente, ele sabia que precisaria passar por tudo aquilo. Mas a dor era tanta, a dor era tamanha que mesmo sabendo que aquilo era necessário, ele trouxe para o Pai dizendo: Pai, a carne é fraca, eu não aguento, me livra. Mas ele sabia que se submeter à vontade dele naquele momento, seria que aquela oração dele seria negada. O Pai não passou dele aquele cálice, mas ele nos ensinou que muitos dos nossos cálices podem ser passados quando nós chegamos em Deus em oração. Nós não conseguimos aguentar o que Cristo aguentou. Nós não temos a capacidade de suportar a ira de Deus, de ser abandonado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, nós não fomos desamparados por Deus. É por isso que o argumento de Paulo em Romanos 8 é tão forte. Ele diz: ora, se ele não nos poupou o seu próprio filho, presta atenção no argumento de Paulo, se ele não nos poupou o seu próprio filho, como não nos dará graciosamente também todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus? Isso é Paulo usando a oração de Cristo, que foi não poupado por Deus, para dizer: nós seremos poupados por Deus, porque Cristo pagou o preço no nosso lugar. Mas mesmo ouvindo o que Tiago ensina, que tudo deve ser feito de acordo com a vontade de Deus, se Deus quiser, isso não deve burocratizar nossas orações. A gente precisa orar com mais confiança, quando lembramos que o próprio Deus instrui a gente colocar a nossa vida diante dele. A gente deixa de orar por timidez, por preguiça, por desobediência, por burrice, por orgulho, por medo. Mas eu queria terminar aqui com 5 aplicações rápidas. A primeira delas, eu já falei aqui, mas me permitam repetir. Vamos orar porque é mandamento divino. Vamos orar porque é isso que ele deseja, é isso que ele quer de nós, e ele pode pedir o que ele quiser da gente. Ele nos deu todas as coisas. O interessante é que quando ele pede isso, ele pede porque ele quer ter intimidade com a gente. Então vamos não apenas obedecer por obedecer, mas vamos aproveitar a presença do nosso Pai. Vamos esperar a resposta de Deus com paciência. A resposta pode não ser imediata, queridos, mas ela é certa. Deus sempre responde às nossas orações. Departamento Infantil, 1984, 1983. A gente aprendeu uma musiquinha num EBF que eu nunca esqueci. Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Aprendi isso quando criança, mas tenho experimentado isso a minha vida inteira. E eu queria perguntar a você se essa é a sua experiência. Você tem experiência com Deus em oração? Você tem experiência de que Deus ouve, escuta, responde? Que você possa buscar experiências com o Senhor. Oremos, queridos, com persistência e confiança, porque se até nós sabemos dar boas dádivas, imagine o nosso Pai Celeste.
Oremos com fervor e humildade, sabendo que dependemos completamente de Deus em todas as matérias de nossa vida ou morte. Quando a gente entende que a gente não sabe o que vai acontecer mais tarde na nossa vida, quando a gente entende que nós somos completamente dependentes de Deus, às vezes Deus faz alguma coisa com a gente, que a gente está tudo certo, né? Tem todo o caminho certinho aqui. Aí daqui a pouco Deus diz, não é esse caminho não. A gente se desespera. E aí Deus diz, não é esse caminho porque tem um outro melhor. Não sei se já aconteceu com vocês. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Se há alguém que não conhece a Cristo, queridos, ou não tem segurança de sua salvação aqui nessa manhã. Se alguém entrou aqui e por algum motivo veio, por qualquer outro motivo que não seja eu vou lá porque eu quero cultuar, eu quero estar na presença do meu Deus. Eu quero ter intimidade com Cristo. Seja qual for a razão que você tenha vindo até aqui nessa manhã, mas você não tem segurança, você não tem certeza. Você não sabe o que vai acontecer com você. Cristo ainda não é de fato o salvador da sua vida. Me permita dizer, queridos, você não tem isso porque você não pede. Se você pedir, Senhor, salva-me. Senhor, me dá convicção de vida eterna. Senhor, eu até aqui tenho buscado racionalizar. Eu tenho buscado os meus próprios interesses. Até aqui eu tenho buscado o meu próprio conforto. Queridos, pare hoje e peça. Entra, Senhor Deus, no meu coração. Muda a minha vida. Me faz nascer de novo. Me dá uma nova... Me traz novidade de vida. Porque eu acho esses crentes doidos demais. Eles dizem algumas coisas que não parecem fazer sentido. Se for verdade, Senhor, fala comigo. Faça essa oração, querido. Busque a Deus. Busque ao Senhor. Jesus está afirmando aqui que se você pedir, Ele dará. Se você insistir, Ele vai abrir essa porta. Sigamos o seu próprio exemplo e insistamos, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sequer sombra de mudança. Ele não muda. Ele continua hoje sendo o mesmo que disse essas palavras: batam e se abrirá para vocês. Que o Senhor possa abençoar e preparar o nosso coração para a mensagem do Evangelho. Eu vi o pastor Brivaldo aqui em algum lugar. Brivaldo, vem aqui para fazer uma oração, por favor, enquanto a gente prepara a ceia do Senhor. Oremos. Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã, pela Tua palavra ministrada, Pai, às nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, a cada dia nos dê a confiança, a segurança, a fé, ó Deus, de que as nossas orações, ó Deus, elas sempre serão atendidas pelo Senhor. Talvez, ó Deus, não da maneira que queremos, mas da maneira, ó Deus, do que o Senhor quer. E essa é a melhor maneira, ó Deus, porque é boa, agradável e perfeita. Nos ensina, ó Deus, a cada dia vivermos para a Tua glória, fazermos tudo, ó Deus, para o engrandecimento do Teu reino. Ó Deus, que a nossa vida seja sempre fruto, ó Deus, do amor do Senhor Jesus por nós naquela cruz do Calvário. E vivamos assim, para a Tua glória, Pai. Em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queria chamar os presbíteros aqui à frente, para que a gente pudesse dar início a esse momento da ceia do Senhor. Uma das palavras que Jesus ensina na oração conhecida como Pai Nosso é: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E muito embora ele esteja falando de coisas materiais, muito embora ele esteja falando de refeições e de necessidades básicas que nós temos, e ele sabe, ele conhece todas essas necessidades, ele também sabe que a nossa maior necessidade é espiritual. Por isso saiu da sua mesma boca que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que nós estamos pedindo aqui é que o pão nosso
possa ser dado hoje. Muito maior do que o pão material que daqui a pouco será dado ali no almoço, mas o pão espiritual, aquele que nos aponta para a pessoa bendita do nosso Senhor e do nosso Salvador. E é com base precisamente nessa confiança que nós temos, que diante de nós temos a representação visível do corpo e do sangue de Cristo, que nós vamos orar colocando esses elementos diante do Senhor e logo em seguida iniciar a distribuição. Deixa eu fazer uma instrução rápida aqui. A gente vai mudar um pouquinho a forma de fazermos isso e hoje vocês vão receber os dois elementos juntos. Então vocês vão receber os dois elementos, segurem e sigam nossas instruções depois disso. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de podermos participar de um banquete espiritual, de podermos participar desse momento que de um lado é tão grave, tão tenebroso, tão terrível, porque ele aponta para a morte sacrificial do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, naquela cruz horrenda. Entretanto, foi naquela mesma cruz que ele disse: está consumado. E com a última gota do seu sangue sendo derramada ali, ele abriu para nós, ele rasgou o véu, para que agora nós possamos ter esse contato direto, essa presença pessoal e espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos que o Senhor separe esses elementos e que eles sejam usados agora, Senhor Deus, para nos alimentar espiritualmente. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, se você está em comunhão com a sua igreja, esses elementos aqui, eles não são, essa mesa não é a mesa da esperança ou da igreja presbiteriana, essa é a mesa do Senhor. Você é bem-vindo a fazer parte conosco dessa refeição. Se você ainda não professou a sua fé, eu aconselho você a que você deixe a bandeja passar, não se constranja, não se constranja. O Senhor diz que todas as vezes que comemos o pão e bebemos o vinho, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Então, observe aquelas pessoas que estão fazendo isso ao seu lado e saibam que elas estão proclamando que Jesus Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou dos mortos. Que eles creem nisso. E depois, vem conversar com a gente, para que a gente possa trazer você e encaminhar você para a simplicidade do Evangelho. Vou pedir aos presbíteros que possam levar os elementos.